Vamos para o nosso fechamento do mercado de hoje. Temos aqui a Auren Energia caindo forte. Vamos olhar o que está acontecendo. Também os analistas do Bradesco diz que ela pode comprar os ativos da ES Brasil, tá? Então também vamos projetar aqui. Vou explicar para vocês por que o nosso alvo está aqui embaixo, tá bom? E é muito possível que chegue. E para quem recebeu aqueles dividendos aqui do dia 11 de dezembro de 2023, onde eu já tinha projetado que a gente iria tocar nessa região aqui embaixo, tá? Então é muito importante entender o que acontece com os ativos que temos aqui na nossa carteira. E as notícias e também olhar como está a alavancagem, o caixa e os indicadores para ver se está crescendo ou não. Também temos aqui o ABCB4, também iremos fazer aqui as suas projeções, tanto para dividendos quanto para pagamento dos mesmos, o preço teto e o preço justo do ABCB4 neste fechamento do mercado, tá bom? Então, pessoal, vamos conferir o que aconteceu aqui, né? A nossa bolsa dolarizada subiu 2,48% e eu tinha falado aqui que eu iria me posicionar aqui no Itaú e na Itaúsa, né? Então, como é do jeito que eu gosto, ó, eu posto um vídeo e só dá 1,3 mil visualizações, que é os que me acompanham aqui diariamente. Então, já sabiam disso e vão ganhar dinheiro, porque eu também me posicionei tanto em dólar no Itaú, quanto na minha carteira aqui no Brasil, também comprei um pouco, tá bom? Então, tô posicionado tanto em dólar, tanto aqui na minha carteira no Brasil. Então, ó, o Bradesco também subiu 7% lá nas ADRs, tá? Então, aqui também subiu bem. A gente tem o fatos relevantes aqui que vai acontecer do Bradesco, será negociado aí para amanhã. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos comentar aqui um pouco sobre a Aura Energia. Lembrando, o vídeo não é recomendação de compra ou de venda. Se você gosta aqui do canal, todos os dias vídeos aqui sobre ações, tá bom? Só se inscrever aí e acompanhar todos os dias 2 vídeos para vocês. Vamos lá, Aura Energia, temos aqui uma cotação de quase R$ 13 no gráfico de 6 meses, que é o gráfico que temos que olhar quando começa a cair, tá? Porque não compensa a gente olhar o gráfico de um ano, porque já não faz mais sentido. O ciclo mudou, porque o trimestre também mudou. Temos aí um pico ali de 3,67, já descontado os dividendos que a Auren pagou, né, de 1,50, podemos ver que com isso já caiu 6%. Então, temos aí um ciclo desenhando de queda para as ações de Aure, pelo menos no gráfico de 6 meses, e a gente precisa conferir tudo aqui o que está acontecendo. Nos seus fatos relevantes, ela trouxe um comunicado ao mercado importante, que foi essa usina fotovoltaica aqui, tá? Que ela concluiu antes do tempo, então que seria até o primeiro trimestre de 2024, ela trouxe antes. Então vai trazer receitas aí e geração de caixa para os próximos trimestres, tá bom? É importante ficar de olho nisso. A receita líquida aqui, como podemos ver, do terceiro TRI 22, terceiro TRI 23, subiu 6%. Subindo assim de um ano para o outro, acima da nossa inflação, é bom. Temos que olhar os custos também, que não estão crescendo mais do que deveria, né? Então é muito importante ficar de olho tanto na receita quanto na geração de caixa. Então podemos ver aqui que ficou 310 milhões para 453 milhões no trimestre comparado ao ano anterior, tá? E houve crescimento ano também. Na parte aqui que a gente olha, que é importante, alavancagem e também quanto ela tem em caixa, podemos ver que até o terceiro trimestre ela tinha quase 5 bilhões de reais em caixa. Então, ó, a dívida dela no curto prazo é muito pequena, tá? 2030 temos aqui uma dívida um pouco maior. Então, com isso, pessoal, a expectativa tanto do Bradesco aqui dos analistas mostram que pode ser prejudicada? Pode, mas entre todas aí que temos na bolsa, ela pode ser menos, né? Por causa disso, porque a dívida dela aí, a maior parte é 2028, 29 e 30. Então eles deixam aqui a ISB3 entre Auren e Engie aqui, quem seria capaz de comprá-la? Antes mesmo de sair essa matéria, quem acompanha lembra e sabe. Eu falei que possivelmente as chinesas, né, iriam ofertar alguma coisa aqui pela ISB3. Mas entre Auren e entre Engie, vamos dar uma stalkeada no que eles dizem, tá? Então eles deixam aqui na parte de Auren, porque o vídeo da Auren, no caso da Auren, a nova companhia aqui combinada começaria com uma dívida líquida sobre geração de caixa mais alta em 4,1 vezes no ano fiscal 2024. Uma alavancagem maior, o que aconteceria com o nosso ativo? Alavancagem maior, cotação aí menor, passou de 3 vezes aqui, começa a ficar prejudicando o nosso balanço, tá? Então, se prepare para isso, caso isso aconteça.
Mas cairia, aí já vem boas notícias, ó, mas cairia para 3,1 no ano fiscal de 2025. Como assim, Silas, cairia? Por quê? Olha aqui, como a gente tem um projeto entrando de 629 e essa energia já está contratada, a Auren pode ser beneficiada. E com isso, ó, vai cair aí a alavancagem, que isso seria benéfico para aqui a empresa, tá? No ano fiscal de 2025. Já que o investimento da Auren seria pequeno daqui para frente e a ES Brasil já começa a gerar caixa no ano fiscal 2024-2025. Então, na minha visão, tanto para a ES, pessoal, é o quê? Sempre foi isso. 2 anos para frente. Quem tem paciência para esperar, sem dividendos aí, 2 anos para frente, já começa a ficar aí um pouco atraente a ESB3, tá? Então é importante entender tudo o que está acontecendo. Com isso, a gente fala um pouquinho agora das suas projeções, porque temos que sempre pegar no melhor preço possível. Não fique só atento a esses dividendos, porque depois desconta e aí você vê que é só queda, né? Como podemos ver, descontou aqui, depois voltou a subir e aí começou a perder e aí caiu, tá? Então, ó, primeiramente, vamos tirar aqui esse alvo aqui, eu vou explicar para vocês o porquê eu acredito que vai chegar aqui neste valor, tá? Então, ó, como podemos ver, temos aqui um gap ainda aberto, né? Essa área aqui é um gap e geralmente fecha, tá? Então, possivelmente negocia aqui a 12,60, tá bom? E o próximo alvo seria aqui nesses 12,20, caso o balanço não tenha aí melhoras. Se o balanço não tiver aí receita crescendo, geração crescendo, algo que pode ser que venha a crescer, tá? Mas se não tiver, aí a gente olha para esses R$ 12 aqui embaixo. Então, minha visão atual é mais ou menos aqui em 12,50, 12,60, seria um alvo muito interessante para deixar uma operação aqui. Tanto para quem escuta aqui o canal, tanto compra quanto venda, quanto você quiser. Eu só preciso passar a mensagem aqui para quem tem Auren Energia e as expectativas, tá bom? Então é isso. Me deixa aqui nos comentários se você tem Auren Energia, qual que é o seu preço médio, se você está comprando, se você está vendendo, o que, que você está fazendo, tá bom? E também quero convidar todos vocês que têm aqui Auren Energia, que não entraram ainda aqui no nosso grupo aqui, pessoal, de promoções, onde eu estou abrindo aqui vagas para minha transmissão, onde os benefícios são transmissão, acesso à minha carteira, compra e venda ao mesmo momento que eu faço, tá bom? Então a estratégia mais contada, toda segunda-feira eu compro R$ 200 em ações, tá? Minha carteira rende mais 50% só de dividendos. E-book de declaração de imposto de renda, e-book de investimento para iniciantes, todas as planilhas que eu utilizo, swing trade, informações fora do radar. Essas informações fora do radar, só você chegando aqui, clicando, entrando aqui, porque você vai entender, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, sem mais delongas, sem mais enrolação. Vamos aqui falar do banco ABCB4, tá bom? Então é muito importante entender o resultado do banco. Chegou bom ou chegou ruim, Silas? Vamos comparar com o trimestre anterior. Tivemos um crescimento no lucro dele de 1%. Esse crescimento, na minha visão, não foi tão bom, porque o último trimestre foi 400 milhões de lucro, se eu não me engano. Então eu já olho aí praticamente como não bom, né? Então a gente está falando do lucro recorrente contábil, tá bom? Então, ó, 231, 1,4% aqui de alta. Então temos também aqui alguns indicadores, tá bom? Então o valor patrimonial também caiu 2%. A gente precisa entender o que está acontecendo. O lucro líquido por ação caiu 3,4%. Temos aqui o retorno sobre o patrimônio líquido aqui foi para 16%. É interessante você entender que esse retorno, o ROI do ABCB4, ele não foi positivo, mesmo caindo pouco, por quê? Porque o valor patrimonial por ação também diminuiu. Então, isso quer dizer que o indicador ROI já começa a ficar defasado numa análise de banco, tá? Então, é muito importante você sempre olhar o valor patrimonial da ação, que é o patrimônio líquido, tá? Então, entender se o patrimônio está subindo ou caindo aqui do banco. Então, com isso, é importante sempre analisar. Então, ó, o índice de eficiência melhorou, foi para 37, o índice de Basileia se mantém saudável, temos aqui o capital nível 1 e o capital principal também saudável. O índice de cobertura foi para 134%, porque ele provisionou aqui, tá, um calote. Então, é importante entender que esse índice refere-se quantas vezes o balanço você tem aí para pagar. 1,3 vezes aqui o balanço. E com isso, a gente entende que ele vai ter que recolocar para voltar para os 200% que ele tinha, né? Então é muito importante entender isso.
Então, ó, o patrimônio líquido, 5,7, 5,8, tá? Deu uma melhoradinha, mas é importante entender, olhar aqui o que aconteceu. Também temos a carteira de crédito crescendo, isso já é positivo para o banco. Então, olhando, fazendo uma análise aqui do que eu achei do resultado aqui do Banco ABCB4, eu gostei do balanço, mas só que o mercado aqui não gostou e veio aí, trouxe uma queda de 1,2%. A minha opinião é que o balanço aí, ele trouxe ali o cliente do calote, mas aí tem ainda a visão de crescimento, porque cresceu a carteira, tá? Então é muito importante que você se atente nisso. Bom, então, ó, dentro das suas projeções, o mercado também olha o que ele deixou aqui, o crescimento das despesas. Ele está dizendo que vai crescer até 14%, é um crescimento muito forte nas despesas, né? Mas ao mesmo tempo, a carteira de crédito, 10 a 15%, vai crescer. Então é muito interessante olhar aqui para o banco ABCB4. Dentro das suas projeções, tanto para dividendos, vamos dar uma stalkeada aqui também. O banco ele está entregando aqui, pessoal, deixa eu melhorar aqui para vocês, colocar aqui na canetinha, que dá para mostrar. O banco ele entrega 35 a 40% do payout de quanto ele lucra, tá? Nesse trimestre 231, então já joguei para os 4 próximos trimestres. Isso deu quase 1 bi aqui. Isso dá 1,36 por ação, tá? Então, isso dá um retorno atual de 5,67% na cotação atual do banco ABCB4. A gente tem que olhar também quando vai ser anunciado os dividendos e qual será a data. Dentro do mapa do dividendo inteligente aqui, podemos ver que no ano de 2023 ele pagou em janeiro e agora em 2023 ele pagou também em agosto. Então, possivelmente o próximo anúncio aqui vai ser para agosto, tá bom? Porque ele já anunciou em dezembro, aqui no final do ano, o pagamento aqui do início do ano. Bom, é muito importante entender isso, pessoal. Porque, ó, dentro aqui do dividendo da planilha, ó, aqui a gente já tem, foi fevereiro, ó, fevereiro que ele pagou, tá? Ele vai pagar ainda o ABCB4. Então, olhando o preço justo, para a gente entender se temos margem, o banco ainda dá uma margem muito boa, tá? Então, podemos ver que o banco hoje, negociando a R$ 24,07, um preço justo de R$ 47,00, uma margem de 95%. Então, na mínima de um ano, ó, ele chegou a 14,43. Então, você poderia ter pego e recebido 10% de dividendos. Mas só que o lucro cresce do banco. Então, você pode estar olhando, será que eu perdi? Pode ser que 24,07, daqui 2 anos a gente esteja aí negociando, pago até 24,07 aqui também, 10%. Tá bom? Então, é interessante. E caso você tem a BCB4, deixa aqui nos comentários que o banco trouxe um resultado aí que eu gostei, tá? De olho no banco, de olho que o mercado também derrubou a ação, tá? É importante entender tudo o que está acontecendo. Então é isso, pessoal. Meu convite está feito, o link está na descrição aqui. Entre aqui, tá? Tem alguns benefícios, é de graça. Aí você vai entender quando você chegar lá para você ver se vale a pena ou não. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.